Nós discutimos aqui a semana passada, começamos a falar aqui sobre a questão dos hospitais universitários do Rio de Janeiro, a crise que atravessa os hospitais, o Hospital Universitário Gafre Guinle, o Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, o Hospital do Fundão, o Hospital Pedro Ernesto, estadual, e o Hospital Antônio Pedro, em Niterói. A situação, ela é muito grave, gravíssima, e nos assusta muito nesse momento de crise. E essa crise ela é baseada na falta de recursos, no não repasse de recursos. E por trás do não repasse de recursos do Ministério da Educação, existe a medida quase coercitiva do Ministério da Educação que cobra desses hospitais que eles aceitem a implantação da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, que nada mais é do que a terceirização da gestão dos hospitais universitários. Como nesses hospitais, os diretores são eleitos, não são indicados, e também quem decide sobre a aceitação ou não da implantação da empresa é o Conselho Universitário, o Ministério tem tido muitas dificuldades aqui no Rio e não tem conseguido que os conselhos universitários aceitem a implantação dessas unidades. O que vem acontecendo em troca disso? Os diretores passam a não receber os recursos que o Ministério da Educação tem que mandar. Não tendo esses recursos, a receita, o que sustenta os hospitais universitários, é a receita do faturamento SUS, as internações, as consultas e os exames que eles praticam nas suas unidades são cobradas do SUS e a Secretaria Municipal de Saúde repassa, é obrigada a repassar esses valores. Entretanto, o Ministério da Educação está em atraso em todas essas unidades. Para vocês terem uma noção, o Hospital do Fundão, que teria, basicamente, se tudo estivesse feito, inclusive fechado aquele buraco que eles deixaram quando derrubaram a perna do hospital, teria 750 leitos, hoje funciona com apenas 250 leitos. Hoje, a direção do hospital emitiu uma nota explicando que, diante da gravíssima crise financeira que atravessa no momento, suspendeu as internações, ou seja, ninguém hoje pode se internar no Hospital Universitário do Fundão. Os pacientes que lá estão internados estão tendo atendimento, e não é possível mandá-los para casa. Estão sendo efetuadas cirurgias que possam ser feitas porque os pacientes estão correndo risco de vida. Além disso, o hospital precisa de dinheiro para pagamento. Durante anos, a falta do concurso público na universidade fez com que o Fundão contratasse profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, auxiliares, através dos chamados extraquadro. Hoje o Fundão tem 700 funcionários extraquadro, que não recebem, porque o governo deixou de repassar R$1.300.000 para o pagamento desses extraquadros, que continuam trabalhando, são a força de trabalho hoje existente na universidade. Além disso, o hospital não tem dinheiro para comprar material, para o custeio. Não tem dinheiro para comprar. Então, o material que ele tem, ele está usando para aqueles pacientes que estão lá. Por isso, não pode receber pacientes de fora. Isso impacta toda a rede municipal, por exemplo. Paciente que é atendido no hospital de emergência, mas é um caso de alta complexidade, é um caso de câncer, é um caso de transplante, é um caso de doenças mais raras, que os hospitais municipais não têm condições de fazer, tem que ser internados nos hospitais universitários. E hoje, a fila, um dos problemas da fila do CIGEG é a falta de vagas, que esses hospitais não estão, e os outros federais, não estão dando para que possam os cariocas serem internados lá. O Hospital Gafre, que tem 180 leitos, que tem 280 leitos, está com 106 leitos fechados. Suspendeu as internações e hoje atende apenas cirurgias de pequeno porte. Uma hérnia, uma cirurgia de vesícula, apenas isso está sendo feito. O hospital está inteiramente parado. Quando para um hospital como esse, nós temos um problema grave, que é o do ensino. Lá existem alunos que estão se formando nas áreas de saúde, médicos, enfermeiros, técnicos, psicólogos, nutricionistas e outros profissionais, passam a não ter como ter as suas aulas práticas realizadas dentro do hospital. O Hospital Pedro Ernesto
outro em enorme dificuldade. Estamos vendo aí a crise do governo do Estado. Temos hoje essa notícia lastimável que o governo do Estado só pagará até R$2.000 de salário, suspendendo o salário dos outros. Ou seja, o Rio de Janeiro hoje, além da crise que já existia na atenção básica, a crise que existia nos seus hospitais, a dificuldade de internação e de exames da fila do CISREG, que a rede municipal enfrenta, hoje, associado a isso, temos os hospitais federais, todos com metade de seus leitos parados, e os hospitais universitários, aqueles que nunca deveriam sofrer com isso. Lamento profundamente que o Ministério da Educação tem dinheiro para o FIES, para pagar universidades privadas, mas não tem o dinheiro para dar para as universidades públicas. E a situação só pode ser entendida ouvindo as próprias pessoas que convivem no dia a dia com isso falarem sobre isso. Nós vamos apresentar um tape sobre a reunião que aconteceu na última semana no CREMERGE. Essa reunião foi na sexta-feira, em que reuniu o CREMERGE, reuniu vários parlamentares federais, alguns que já colocaram emendas para tentar ajudar esses hospitais, reuniu os diretores de hospitais e eles apresentaram a situação que é assustadora. E eu trouxe aqui para os senhores ouvirem a palavra dessas pessoas para entender o tamanho e a dimensão da crise dos hospitais universitários. Eu queria que fosse passado a matéria. A situação dos hospitais universitários é alarmante. Faltam insumos e profissionais. O Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio tenta buscar uma solução. A dificuldade de se locomover veio aos poucos. Desde que foi diagnosticado com esclerose múltipla há 4 anos, Wilson se viu obrigado a abandonar o emprego de comerciante e a pelada com os amigos. Hoje, a rotina se resume em fazer o tratamento e descansar em casa. Além de lutar contra a doença, o jovem de 26 anos enfrenta a falta de medicamento fornecido pelo SUS. Eu posso ficar sem falar, posso ficar sem me locomover, né? Posso ficar sem uma cama, né? E quando entra em surto, Wilson se interna no Hospital Gafreguini, na Tijuca. Para a equipe médica é só elogios, mas a estrutura precária, né? Tem bastante gente que eu vejo na maca, né? Do lado de fora, né? Eu vejo as cadeiras de roda também, que dá para auxiliar as pessoas que não têm cadeira, estão tudo quebrado, o banheiro tá tudo precário. O Conselho Regional de Medicina do Estado fez um balanço sobre a situação dos hospitais universitários do Rio. Nestas imagens, feitas no Hospital Universitário Pedro Ernesto, é possível ver uma ala fechada, salas com obras não concluídas, macas amontoadas e lixo que não foi recolhido. Nas paredes, cartazes alertam para a greve. Só atendimentos de urgência estão sendo realizados. Para o CREMERGE, se não houver mudanças, os pacientes terão que procurar tratamento nas redes municipal e estadual. Não pode faltar verba para a saúde. Pode existir crise econômica, pode existir crise política, mas os pacientes têm que ser atendidos. Os hospitais têm que estar abertos e em condições adequadas de prestar o atendimento necessário para a demanda de cada um habitante. Os hospitais universitários atendem problemas de alta complexidade, mas sem dinheiro faltam insumos e os leitos estão fechando. Nós estamos vendo que a rede pública do Rio de Janeiro está falida. O Hospital do Fundão, o Hospital Gafreguini, o Hospital Pedro Ernesto, o Hospital Antônio Pedro Niterói, todos eles fechando leitos, sem dinheiro. E a reclamação principal é que é necessário que o Ministério da Educação e o Ministério da Saúde se organizem para pagar o que devem. Em algumas unidades, a verba recebida é 6 vezes menor do que a necessária para fazer um atendimento de qualidade. Então, qual é a solução mais fácil? É reduzir, encolher, até chegar ao ponto que eu vou ter um paciente em cada enfermaria. Não está fechado, vai ter um doente, mas fechar a gente não vai fechar. Para se ter uma ideia da situação caótica em que se encontram os hospitais universitários do Rio de Janeiro, nos últimos 5 anos, o atendimento nas emergências caiu 88%. Sem ter como custear o próprio tratamento e também os medicamentos, o medo toma conta dos pacientes para que a situação não piore ainda mais, como o fechamento das unidades. Está precária a saúde brasileira. O hospital está, assim, precisando de socorro. Está doente o hospital, porque falta tudo. É angustiante você receber notícias de colegas que estão pedindo vagas para a gente transferir doentes, que estão nas emergências e que acabam morrendo, porque não tem a infraestrutura adequada para tratar,
essas pessoas estão morrendo e a angústia de não poder receber esse paciente. Cada vaga que a gente nega é como se a gente estivesse dando uma sentença de morte. A palavra do diretor do Hospital Gafré é muito séria. Você dizer que não tem vaga é exatamente isso, é decretar a morte daquele paciente. Nós estamos numa crise e que é preciso que as autoridades, independente da crise econômica que o país passa, como foi dito agora, não haveria exceções, haveria apenas exceções para a saúde, para a educação, que o governo federal não retiraria as vagas, e nós estamos vendo aí o que está acontecendo. O Hospital do Fundão, o Hospital Pedro Ernesto, o Hospital Gafré, sem recursos para comprar materiais. Quando eles não compram materiais, quando eles suspendem as internações, eles suspendem o faturamento do SUS, porque não atendendo não pode cobrar da prefeitura o atendimento que fez. Além da inércia completa na área de ensino. A situação hoje, a dívida que o Ministério da Educação tem com essas universidades, com esses hospitais, é enorme. No Gafré, por exemplo, ele precisaria receber 3,5 milhões de reais por mês do Ministério e até agora recebeu R$1 milhão esse ano. Ele, para funcionar, só para a área de custeio, ele precisa de 6 milhões por mês e não tem esse dinheiro. E essa crise vai se alongando e o caminho próximo, a nota hoje do Hospital do Fundão é que esses diretores são heróis, essas pessoas que estão aí trabalhando nas unidades de saúde são heróis, porque eles serão responsabilizados por qualquer dano que aconteça ao paciente. O Dr. Fernando Ferri, do Hospital Gafré, o Dr. Eduardo Cortes, do Hospital do Fundão, o Dr. Rodolfo, do Hospital Pedro Ernesto, o Dr. Tarcísio, do Hospital Universitário Antônio Pedro, estão fazendo o possível para que as pessoas que estão lá dentro internadas tenham algum atendimento. Não podem receber mais ninguém. O Rio de Janeiro, antiga capital federal, cidade do país onde tem a maior rede pública de saúde, federal, estadual e municipal, apresenta esse quadro que vocês estão vendo. É preciso que se dê uma solução. É preciso que o Ministério da Saúde e da Educação faça alguma coisa, porque o prejudicado, como sempre, é o cidadão. E é evidente que as filas para internação vão aumentar os pedidos para internação através da Justiça. Até outubro desse ano, 21 mil cariocas buscavam atendimento pela Justiça, porque não conseguiam, porque não entra. Se alguém for lá agora transferir qualquer paciente grave que esteja hoje em outro hospital da rede pública do Rio, seja estadual ou municipal, não terá acesso a uma vaga nos hospitais universitários. Eu gostaria que a gente prestasse um pouco de atenção e estamos fazendo um movimento aí, o vereador Babá, o vereador Carlos Eduardo, o vereador Manai, o vereador Raimon, para que a gente possa fazer alguma coisa, já que a gente pôde aqui a casa, pôde auxiliar com recursos, pôde auxiliar as clínicas da família, é preciso que o governo municipal entenda que vai ter que dar uma mão nisso aí. É preciso que nós cobremos do governo municipal também uma ajuda e principalmente do Ministério da Educação e do Ministério da Saúde. Esses dois ministérios são responsáveis pelo funcionamento dessa rede, que está claramente destruída e que precisa de recursos. A solução é simples, é colocar recursos ali. Ao invés de colocar recursos nas universidades privadas, é necessário que o recurso venha para as universidades públicas. Além do mais, lamentar profundamente a declaração do ministro da Educação, dizendo que se formássemos médicos como formamos professores, as pessoas iriam morrer. Ouvir isso da boca do ministro da Educação é algo inaceitável. Se é essa a avaliação que o Ministério da Educação tem da formação de profissionais, sejam de educação e de saúde, o nosso país tem uma crise pior na área da educação e da saúde que na área econômica. Nós estamos destruindo o futuro desse país, destruindo como estamos destruindo a educação e a saúde nesse país, nesse estado e nesse município. Muito obrigado.